RCV Notícias. Treze horas em Cabo Verde. Está a iniciar o Jornal da Tarde da RCV para esta terça-feira. Vamos conhecer os títulos. Boa tarde, Presidente do PICV solidário com o Presidente da Câmara da Praia. Rui Semedo pede que todos os casos denunciados sejam investigados. Piscina oceânica de São Vicente vai ser reinstalada na zona da Matiota, garante o Ministro do Mar. Psiquiatra Manuel Faustino recomenda mais cautela na análise das estatísticas sobre suicídio e pede mais atenção aos casos de automutilação. Encarregados de educação dos atletas da Escola de Futebol da Chada Grande Trás, cujos vistos foram recusados pelo Centro Comum de Vistos, consideram a recusa uma afronta e pedem respeito. Líderes do G7 apoiam a proposta do presidente norte-americano por um cessar-fogo em Gaza. O primeiro-ministro israelita poderá ter de escolher entre paz ou manutenção no governo. Desenvolvimento destas e outras notícias para acompanhar neste jornal, uma edição de Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. O presidente do PICV mostrou-se hoje solidário com a Câmara da Praia, alvo há algumas semanas de buscas por parte do Ministério Público. Em nome da transparência, Rui Semedo considera normal que todos os casos denunciados sejam investigados e que o seu partido nada tem a temer. O que nos tranquiliza é que, com relação a esses casos, não há nada a temer. E quem não deve, não teme. Que se investigue, mas que se aproveite a oportunidade para investigar os outros casos. Quem nos deve garantir a isenção, a independência, a seriedade da justiça é a própria justiça. Portanto, nós não podemos pôr em causa estes requisitos fundamentais: a independência, a isenção e a seriedade da justiça. E estas questões, estas garantias têm que ser dadas pela própria justiça. E, portanto, é a justiça que cabe cuidar da sua própria imagem para que os cidadãos acreditem nela. O PICV acredita na imparcialidade e independência da justiça, mas estranha o facto destas buscas ocorrerem a poucos meses das eleições autárquicas. Nota Rui Semedo, lamentando, contudo, que algumas queixas feitas pelo partido tivessem sido arquivadas. O processo dos manuais, dos famosos manuais, foram mandados arquivar sem nos ouvir. O processo do campo do coco, aliás, do mercado do coco, foi mandado arquivar sem nos ouvir. E a 20 de maio passado recebemos uma notificação do processo relacionado com a privatização dos TACV, também sem nos ouvir. Portanto, vai ser arquivado também mais um processo. Nós entendemos que, com relação ao processo de TCV, por exemplo, havia muitos casos que poderiam ser investigados. Se recebemos o dinheiro, se não recebemos, por que não recebemos, quanto recebemos, qual é a nossa dívida que, em consequência da ruptura dos processos todos com as diversas operadoras, com os diversos parceiros. Havia questão a ser investigada. Não foi. Respeitamos a justiça, temos que reafirmar isso, mas não estamos de acordo que esse processo seja assim arquivado. Presidente do PICV, no final de um encontro esta manhã com o Presidente da Câmara da Praia, que denunciou que diz ser um tratamento discriminatório que o Governo tem dispensado à autarquia. Uma posição com a qual Francisco Carvalho concorda. No caso das buscas judiciais à Câmara, o autarca considera haver dois pesos e duas medidas. A justiça é indispensável para o funcionamento de qualquer sociedade humana, mas eu tenho de sublinhar este meu espanto em relação a processos que decorrem a grandes velocidades, como se tivessem patins, e outros processos que vão ficando completamente arquivados sem que ninguém fale sobre eles. À margem da visita ao Presidente da Câmara da Praia, o líder do PICV foi questionado sobre um conjunto de assuntos pendentes, nomeadamente a indicação de todos os candidatos às autarquias, bem como sobre a liderança do grupo parlamentar do PICV. O Rui Semedo assegura que os diferentes processos estão em marcha. Mas estamos no processo, temos entre mãos um conjunto de nomes que estamos a analisar com os responsáveis nossos no maio. Dentro de pouco tempo teremos um candidato para o maio, porque o PICV vai apresentar candidaturas em todas as ilhas, em todos os municípios. Em relação a Santa Catarina do Fogo e Braga?
Santa Catarina do Fogo já tínhamos dito que anunciaríamos depois que já tínhamos candidato. Brava também continuamos num processo de aproximação. Se você tem a líder parlamentar do partido já também não? Líder parlamentar, há um processo de negociação que está a arrastar há algum tempo, mais tempo do que gostaríamos, mas temos a garantia da continuidade do líder até que se resolva os problemas de forma definitiva. PSV ainda sem candidatos definidos para as autarquias do Maio e também Brava. No caso de Santa Catarina do Fogo, ao que parece, há candidato que ainda não foi publicitado formalmente. Os dados estatísticos sobre os transportes publicados hoje pelo INE apontam que no primeiro trimestre do corrente ano, nos aeroportos e aeródromos nacionais, o número de aviões movimentados cresceu 18,3%. O tráfego de passageiros aumentou 18,7%, a tonelagem de cargas movimentadas 23,4% e a tonelagem dos correios movimentados cresceu 2,3% se comparados com o primeiro trimestre do ano passado. Nos portos nacionais, no mesmo período, o número de navios movimentados também cresceu 11,2%, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, bem como o número de passageiros movimentados, cujo aumento é de 13,3%. A carga movimentada cresceu 9,1% e o número de contentores movimentados cresceu 9,1% comparativamente ao período homólogo de 2023. Nos transportes coletivos urbanos regulares de passageiros, por meio de autocarros, o número de passageiros transportados aumentou 0,1%, a extensão de percursos cresceu 1,5%, o total de quilómetros percorridos cresceu 11,7% e o total de horas trabalhadas diminuiu 4%. O índice de passageiros transportados por quilómetros nos diversos percursos cresceu 15,8% e o número de lugares oferecidos pelos autocarros cresceu 1,1% face ao primeiro trimestre de 2023. A estrutura da piscina oceânica vai ser reinstalada na zona da Matiota, em São Vicente, dentro de semanas. Informação avançada pelo ministro do Mar, Abrão Vicente, no descerramento da placa que apadrinha a zona balear de Pedra de Doca, ato promovido pela Cabnave, que assume a responsabilidade ambiental para a preservação desta área, conforme a Patrícia Martins. Um ato simbólico no âmbito do Dia Mundial dos Oceanos, que se assinala no próximo sábado e que visa sensibilizar as pessoas para a importância da preservação dos oceanos. Assim, depois da Praia Grande, hoje foi a vez de Pedra de Doca ter oficialmente um padrinho. Desta feita, a Cabnave, que passa a assumir a responsabilidade ambiental para a preservação dessa zona, frisa o Ministro do Mar. Entramos no mês do oceano. É importante responsabilizar as grandes empresas que usam a orla marítima como parte do seu negócio para o seu cuidado. Neste caso, a Cabnave, tal como a Enapor e outras empresas a nível nacional que estão a apadrinhar as praias, têm a responsabilidade de manter a sua limpeza, o seu bom uso, de ajudar na construção de infraestruturas de apoio à sua utilização, como temos debatido nesses últimos dias. Qualquer construção e qualquer infraestrutura de apoio na orla marítima tem os seus custos para durarem, para serem de facto úteis àquilo que é a utilização que os cidadãos podem vir a ter. A partir de agora, com esta placa, basicamente, ao pé da Cabnave, fica claro quem toma conta desta praia e quem é responsável também por investir parte dos seus lucros, do seu rendimento para a preservação desta praia. Zona cujas obras de requalificação vão ter início dentro de semanas, com a reinstalação da estrutura da piscina oceânica, adianta Abrão Vicente. Quem está a gerir o lançamento do concurso, tanto este concurso como da reabilitação da Frente Marítima de São Vicente, é a Enapor, que também vai ser o financiador. Portanto, dentro de semanas, eu creio que a obra irá ter o seu início, dado que já temos um vencedor. Eu espero que as coisas vão num ritmo de acelerar e não apareça nenhuma força bloqueadora, como sempre tem aparecido aqui em São Vicente, pessoas que se organizam para impedir que as coisas sejam feitas. A nossa ideia, como sempre, foi colocar e, perante o Conselho de Administração da Cabnave, assumiram a responsabilidade de, nas próximas semanas, reinstalar a piscina como uma primeira etapa ou um sinal de que, de facto, as obras irão começar. Na próxima semana já deverá ser possível ter uma data concreta para a colocação da piscina oceânica, diz Ivan Betancourt, presidente do Conselho de Administração da Cabnave. O timing não posso dar nesse momento. Nesse momento vamos preparar para poder colocar a piscina de forma segura aqui, e isto está tudo dentro da ação social também da Cabnave, que tem com a Pedra de Doca. A Doca já é o nome que tradicionalmente se dá à Cabnave, portanto, para a Cabnave é repor a sua história, tratar bem da parte da Pedra de Doca. Para nós, vamos fazer de tudo. Já no sábado vamos ter uma campanha de limpeza feita pelos funcionários da Cabnave aqui da Pedra de Doca e, consequentemente, já na próxima semana podemos sim ter uma data para quando vai ser instalada a piscina oceânica aqui na Pedra de Doca. Obras de requalificação da zona de Matiota deverão ter início dentro de semanas.
E comentando a ideia da deslocalização das empresas que se encontram na área da Matiota, Lajinha, defendida na passada semana, sexta-feira, pela Comissão ad hoc mais São Vicente, no decorrer do segundo seminário do ciclo Mindelo, Zonamento, Ordenamento e Requalificação da Orla Marítima, o ministro Abrão Vicente tece as seguintes considerações. Fazer propostas sem ter a mínima noção dos custos e do impacto na cidade é muito fácil. É muito fácil desaparecer durante 4 ou 5 anos de mandato e depois aparecer em períodos eleitorais. São propostas descabidas porque são apenas propostas que são feitas para aproveitar o momento eleitoral. Não são propostas em defesa de São Vicente, não são propostas em defesa do Mindelo, não são propostas a favor de quem utiliza a orla marítima e a via costeira de São Vicente. Onde é que estavam? A minha pergunta é sempre esta, devo fazer de uma forma taxativa, porque os cabo-verdianos devem se habituar a essas maquinações eleitorais para tirar algum impacto. Mas eu espero que as pessoas aqui de São Vicente estejam atentas a propostas que não têm nenhum cabimento, nem estudos de impacto, nem qualquer estudo prévio. Como sabem, já há um concurso lançado, já há um vencedor, as obras vão começar a reabilitação desta área e não vale a pena aprofundar mais porque são debates que são recorrentemente trazidas sempre que há alguém que ganha com o impacto negativo que as declarações ou do ministro ou de quem gere essas ações têm na ilha. Comentários do ministro do Mar sobre a deslocalização das empresas que se encontram na área da Matiota Lajinha, defendida pela Comissão ad hoc Baixo São Vicente, que na passada semana promoveu um seminário sobre a preservação e proteção da zona balnear e hotelaria da Matiota Lajinha. E o Plano de Gestão Ambiental e Social da ENAPOR está em socialização na cidade do Mindelo, que acolheu esta manhã o primeiro workshop para recolhas de subsídios ao instrumento desenhado como ferramenta de intervenção ambiental e social em todos os portos do país. Uma matéria a ser desenvolvida pelo jornalista José Pedro Santos. Assumindo a atividade portuária como um dos pilares da economia nacional, a Empresa Nacional de Administração dos Portos de Cabo Verde quer que o desenvolvimento do setor ganhe sustentabilidade, responsabilidade ambiental e promova a integração social. Metas estabelecidas num plano de gestão, já em fase de socialização, que aconteceu esta manhã no Mindelo, envolvendo os diferentes players do setor. Na abertura do encontro, a administradora da ENAPOR, Eneida Gomes, reafirmava que a transversalidade da ação da empresa implica que esta tenha uma visão holística da gestão do setor portuário. Reitero que o nosso objetivo com este plano é mitigar os impactos ambientais das operações portuárias, promover práticas sustentáveis e assegurar que o desenvolvimento dos portos contribua positivamente para a sociedade, tendo como principais áreas de foco a gestão de resíduos, a qualidade do ar e da água, a proteção da biodiversidade marinha e a promoção da segurança e saúde ocupacional. Ou seja, a ENAPOR a assumir o seu papel como promotora da integração da cadeia de negócios da economia azul de Cabo Verde. Para alcançar esses objetivos, é essencial a colaboração de todos os presentes e este workshop tem como objetivo apresentar aqui o trabalho já desenvolvido neste âmbito, bem como receber de vós todos os inputs considerados necessários, de modo a termos um plano de gestão social, ambiental e social que contribua para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Estribando-se no respeito ao meio ambiente e ao bem-estar das comunidades locais onde estão inseridos os portos do país, o Plano de Gestão Ambiental e Social é um documento dinâmico que poderá acompanhar as diferentes etapas de crescimento da atividade portuária nas ilhas. O trabalho desenvolvido por uma consultora internacional representa um esqueleto das principais ações a serem materializadas num prazo de 3 anos. Uma ferramenta de medição e planificação futura, diz Nuno Matos, da equipa técnica. No seu interior nós encontramos várias métricas que nos permitem seguir o próprio desempenho ambiental dos portos, seja do ponto de vista ambiental específico, como olhando para questões como os consumos de água e de combustíveis, olhando para questões como afetações na qualidade do ar, mas também do ponto de vista social, preocupando-nos com as questões ligadas mais às comunidades envolventes e às pessoas que convivem com a atividade dos portos e que necessitam dos portos também para conviver. Portanto, as métricas, no fundo, pretendem olhar para todo o desempenho ambiental e social e perceber se ele está a melhorar, se não está a melhorar e como é que nós podemos fazer para que a ENAPOR consiga, no futuro, melhorar sempre o seu desempenho ambiental e social, mantendo o serviço que tem prestado em Cabo Verde. No próximo sábado será a vez da Comunidade Portuária da Praia dar o seu contributo ao Plano de Gestão Ambiental e Social da ENAPOR, cidade que acolherá o segundo workshop com tal propósito.
Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, já temos 13 horas mais 15 minutos. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, considerou hoje que o grande desafio de Cabo Verde no setor da energia está ao nível da capacidade institucional e de governança, tendo destacado a urgência em se aumentar a penetração de energias renováveis em pelo menos 50% no país. Olavo Correia falava na abertura do 10º Simpósio Germano Cabo-Verdiano de Energia, com o qual a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã celebra 10 anos a promover parcerias entre a Alemanha e Cabo Verde no setor da energia, com realce por os setores hoteleiro e também pesqueiro, conforme o Cândido Amorim Fortes. Em destaque no simpósio de celebração dos 10 anos de parcerias entre Alemanha e Cabo Verde no setor energético, o investimento em energias renováveis na Frescomar e a futura parceria com o maior operador turístico no país. O simpósio germano cabo-verdiano de energia, avança o diretor dessa agremiação, articula-se este ano com a 5ª edição da Feira Internacional de Energias Renováveis, a ter lugar na cidade da Praia de 6 a 8 de junho e, segundo Paulo Azevedo, abre a 10ª missão empresarial alemã de energia, que vai até 7 de junho. Conta com 5 empresas alemãs inovadoras em busca de parcerias com empresas locais. É um portfólio de tecnologias que visa aquilo que é equipamento para a energia solar, sistemas integrados de eficiência energética para a agricultura, a biogases, ou seja, estamos a falar numa temática que no curto, médio, longo prazo será também de maior relevância para Cabo Verde, envolvendo também a hidrogênio verde. Foram agora também recentemente assinados projetos de grande porte para o setor do turismo. É o maior investidor no turismo cá em Cabo Verde. Uma das empresas que nos acompanhou várias vezes nestas missões é uma empresa alemã que é responsável para a implementação do fotovoltaico na empresa Frescomar. A abrir o evento, o Ministro das Finanças destacou a necessidade de se disponibilizar energia a todos os cidadãos e de se garantir escala e capacidade institucional de implementação nas parcerias, o grande calcanhar de Aquiles do setor em Cabo Verde, segundo Olavo Correia, para quem, caso não se atingir pelo menos 50% da penetração de energias renováveis no setor de distribuição o mais rápido possível, a energia que é cara no país não ficará mais barata. Para produzir água, o nexo entre energia e água é um nexo muito evidente. Portanto, se a energia for muito cara, então a água será muito mais cara ainda. Estamos a falar de um bem que é essencial para a vida, energia e água. Se nós não conseguirmos atingir a penetração de pelo menos 50% de energia renovável no sistema, nós não vamos conseguir ter um impacto ao nível da faturação energética e nem sequer vamos conseguir alterar o perfil da produção energética em Cabo Verde. Portanto, escala é importante. Nós temos que atingir 50% de energias renováveis em 2030 e, se for necessário antecipar, temos que antecipar. Ser o que é importante é a velocidade. Temos que ser rápido. O que falta a Cabo Verde, enfatiza Olavo Correia, é o nível de governança adequado para aproveitar as oportunidades e gerar parcerias. O setor energético hoje tem sobrefinanciamento. E todos os países e instituições do mundo querem financiar a transição energética. Então nós temos que ser rápidos, velozes. Vejam que só ao nível da União Europeia, no quadro do programa Global Gateway, já foram aprovados mais de 120 milhões de euros para a transição energética. Então nós temos que ser rápidos, velozes, para que todas as pessoas em Cabo Verde possam ter acesso à energia, à água e ao saneamento. Então onde é que está o maior problema em relação ao setor da energia em Cabo Verde? Capacidade de implementação, capacidade institucional, que é capaz de regular o mercado, que é capaz de atrair investimento estrangeiro e interno para fazer as coisas acontecer e implementar no tempo certo as medidas que foram previstas. É um problema de governança, de liderança. Olavo Correia recordou o Fundo Ambiental criado pelo Governo para a conversão da dívida pública em ativo climático e anunciou a criação de um quadro legal para aumentar a mobilização de recursos, visando a descarbonização da economia no horizonte de 2050. Também referiu-se ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável e uma série de instrumentos que permitem a mobilização de um volume de investimento acrescido, que, segundo Olavo Correia, precisa de uma nova capacidade de governança para o gerir. E o Sindicato da Indústria Geral, Alimentação, Construção Civil e Afins, SIACSA, está preocupado com a lentidão na implementação do PCFR. O presidente do SIACSA denuncia o que classifica de atuação fraudulenta e burla praticados por 2 funcionários da Câmara Municipal de São Domingos, que, em nome do SIACSA, estariam a recolher dinheiro junto dos trabalhadores para intentar um suposto processo judicial contra a Câmara. O José Antônio dos Reis conta-nos a história. Gilberto Lima revela que os funcionários em causa teriam recolhido dinheiro junto de mais de 2
2 centenas de trabalhadores em nome do SIACSA, alegando que o valor seria para intentar o processo judicial contra a Câmara Municipal de São Domingos por incumprimento laboral. Extorquir 500, 300, 400 escudos a cada um dos trabalhadores da Câmara Municipal de São Domingos, enganando-os de que os valores eram para custear um pseudo processo nos tribunais que nunca existiu. O processo que existe no tribunal, de facto, é o processo do SIACSA, que representa esses trabalhadores e pelos mesmos motivos, por causa das publicações na carreira profissional e atualizações salariais de 2023 e 2024. Esses indivíduos, ao perceberem que estão num mau lençol e numa burla, resolveram mesmo à força desvincular os trabalhadores menos incautos. O sindicalista denuncia também que na Ilha do Sal, um funcionário tentou desvincular do SIACSA todos os bombeiros municipais usando assinaturas falsas. Gilberto Lima denuncia situação idêntica em São Vicente. Casos que, segundo o sindicalista, já estão nos tribunais. O presidente do SIACSA mostrou igualmente preocupado com o nível de implementação do plano de carreiras, funções e remunerações. Gilberto Lima lembra que apenas 6 câmaras municipais já terão implementado este instrumento de gestão dos recursos humanos. Mas creio que os municípios não tiveram os meios próprios para a sua implementação, logo a partir dos meados de janeiro de 2024. Então, o governo deu um prazo até 6 meses para que seja, de facto, feito as reparações necessárias para o efeito. O líder do SIACSA alerta que é preciso fazer valer a lei. Agora, a questão que se põe nesse momento são as questões que vêm de 2013 para 2024. Há trabalhadores que não obtiveram nenhuma progressão durante todo esse tempo. Portanto, esta é a preocupação fundamental. Como será paga essas progressões? Gilberto Lima, presidente do Sindicato da Indústria Geral, Alimentação, Construção Civil e Afins, pede celeridade na implementação do plano de carreiras, funções e remunerações para o bem dos trabalhadores cabo-verdianos. 13 horas mais 22 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. O psiquiatra Manuel Faustino recomenda mais cautela na análise das estatísticas relativas ao suicídio e uma maior atenção aos casos de automutilação no seio dos adolescentes. O psiquiatra sugere ainda uma análise aprofundada das causas do suicídio, bastas vezes apontadas como aparentemente irrelevantes. A apreciação acontece após a apresentação pública da Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio, evento no qual se falou da tendência de redução ou estabilização dos casos de suicídio no país, conforme a Joana Lopes. Manuel Faustino pede que os números relativos ao suicídio sejam vistos com mais cuidado, mais clareza e que sejam diferenciados os dados sobre a incidência do fenómeno e também ter em conta que existe subnotificação de casos de suicídio em Cabo Verde. Há um tempo atrás vinha-se falando em 50 casos por ano. Agora fala-se em 47. Mas dos dados que eu vi na convocatória do ateliê, parece que há uma tendência para uma certa estabilidade, se não mesmo em alguns anos, até para redução. Eu acho que os números devem ser vistos com cuidado. A gente sabe que nem sempre todos os suicídios são registrados por um conjunto de razões, aquilo que nós chamamos de uma subnotificação dos suicídios. Talvez seja bom uma diferenciação mais clara, porque o facto de se ter uma estabilização ou até em alguns momentos alguma redução dos suicídios consumados, não significa, por exemplo, que determinadas camadas, nomeadamente jovens, esse número esteja a aumentar. Em termos numéricos, estatísticos, eu acho que essas questões devem ser vistas com alguma cautela. Um outro aspecto considerado digno de reparo pelo psiquiatra é o facto de se considerar irrelevantes, em muitos casos, as razões que levam alguém a pôr fim à própria vida. É o facto de as causas muitas vezes apontadas para o atentado contra a vida são causas, digamos, aparentemente irrelevantes. Quer dizer, isso é um dado que, por um lado, deve ser tido em conta. Este e outros aspectos devem ser estudados, analisados, para podermos saber o que está a acontecer e tentar ver como prevenir
prevenir, como evitar essas situações. Perceber o que está por detrás da automutilação, que volta e meia assume alguma proporção no seio dos adolescentes e jovens no país, é outra preocupação do especialista em saúde mental. A automutilação tem sido um fenómeno relativamente frequente entre jovens e geralmente essa tendência seguramente esconde ou revela outros problemas que poderão eventualmente até virem a estar relacionados com determinadas perturbações e mesmo com eventuais tentativas ou mesmo suicídios consumados. É um problema a ser seguido no geral com cuidado, sem grandes alarmismos, mas que é preciso acompanhar. A automutilação pode ser uma expressão dessa depressão, mas pode ser também a expressão de outras situações não necessariamente depressivas. Incentivar formas saudáveis de vida, estar atento ao próximo, sociedades mais solidárias, menos competitivas e menos fragmentadas são pistas no sentido da prevenção do suicídio. E delegação do ICA em Santiago Norte e parceiros da região realizaram na manhã de hoje uma marcha pela cidade da Soada no âmbito da celebração do Dia Internacional das Crianças Vítimas Inocentes da Violência e da Agressão. Uma marcha que teve como propósito fazer uma chamada de atenção para a população sobre os casos de violência contra crianças. Ângela Mendes tem os detalhes. Segundo o delegado do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente em Santiago Norte, José Maria, o combate à agressão infantil não é nada fácil, considerando que muitas vezes a criança ou o adolescente não tem a coragem de contar que está sendo agredido por diversas razões. Neste sentido, sublinha a importância dos adultos em estarem atentos e vigilantes a qualquer sinais de mudança de comportamento, tristeza ou abatimento. Horas que não está falando da luta junto com parceiros. Por exemplo, nós que não temos sabe, não está fazendo. Para já não está lançando aquela campanha Proteja, que é uma campanha que hoje também não está lançando, é mais um ferramenta que nós não temos, que não está fazendo para não conseguir chamar atenção. Para chamar toda a população atenção e sobretudo Santiago Norte para esse mar. Nesse momento não pode falar de dezembro, de janeiro a junho, não teve 11 casos de abuso sexual. Não teve 4 na Santa Catarina e 11 Patriões, tem 4 na Santa Catarina e 7 na Tarrafal. Por isso que é um bocadinho preocupante. Edson Gonçalves, assistente e educador dos jovens das aldeias infantis SOS da Assomada, e Alcione Borges, que é educadora de infância no Jardim Alicerce de Aprendizagem, deixaram uma chamada de atenção para os pais e encarregados de educação. É um fenómeno que tem estado a crescer na Cabo Verde ultimamente e SOS tem estado sempre muito preocupado para ajudar também, junto com a sociedade civil, na eliminação daquele, junto com famílias, na sensibilização de famílias. E a SOS tem um programa também de cuidados parentais, que reforça cuidados parentais para isso, para eliminar mesmo ou combate aquele fragilidade ali, que não tem, se não sabe, está crescendo nos últimos tempos. Não tem que ajudar toda criança, caso aquele que não está tendo no jardim, para aquele que não tem no jardim, já não sabe, mas que não está ali na cola. E mesmo se não encontra com as crianças na rua, não está fala com ele, se mesmo de apoio alguma ajuda, não está chegando, não está fala com ele. E aquele marcha que está acontecendo hoje, a gente espera me caçou hoje, e para continuar mais, porque ela é uma iniciativa, uma motivação que está mostra, mas nunca pode deixar a criança ele só, tem que estar sempre junto, ter aquela boa atenção. Tudo aquilo que não pode fazer, não tem que dar a nossa criança o máximo para poder ter um futuro melhor. De realçar que em Santiago Norte, de acordo com os dados da delegação do ICA, tem havido aumento de denúncias de casos de abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes naquela região. E no âmbito da mesma efeméride, na Ilha do Sal, o ICA e os parceiros lançaram a campanha nacional Proteja. A principal missão da campanha é divulgar informações, prevenir e proteger a sociedade contra todas as formas de violência contra as crianças e também adolescentes. O Vítor Sousa conta-nos os pormenores.
A campanha Proteja Crianças e Adolescentes Livres de Violência Sexual tem como propósito alertar e sensibilizar as famílias e os serviços e a sociedade em geral para reforçar e melhorar os cuidados às crianças e adolescentes, bem como fornecer instrumentos para a sua autoproteção, conforme garante a delegada do ICA no SAL, Keila Soares. A campanha tem como objetivo a forte comunicação para promover mudanças, não é, de atitudes das pessoas e para garantir a proteção e também com forte objetivo para diminuir ou minimizar o máximo possível todos os casos de abuso sexual, também aumentar denúncias lá onde tiver situações de violação. A campanha é uma aposta do Ministério da Família e Inclusão Social através do ICA, juntamente com a Unicef e outros parceiros, unir esforços no combate ao abuso sexual. A campanha de 23 instrumentos criados pelo Governo, com o intuito de massificar e informar sobre como proteger a criança. Advém de 3 instrumentos fundamentais, e sendo o Plano Nacional de Prevenção a Abuso e Exploração Sexual, o Plano de Comunicação enquanto Programa do Governo pela Infância e também a Estratégia Nacional de Comunicação para Prevenção e Combate à Violência. Nós temos um plano de massificação da informação através de nos meios de comunicação social, desde já não te conta para passar tudo aquela música, aquele spot sobre quebra o silêncio, sobre a informação, também as rádios comunitárias e no Cribá para todas as escolas da ilha, para todos os jardins e centros de dia que trabalhar diretamente com crianças e adolescentes, também até. Para o vereador da Coesão e Inclusão Social da Câmara Municipal, Juscelino Cardoso, o Dia Mundial da Criança e Adolescente Vítima de Agressão Sexual é, antes de mais, um convite à reflexão da família e da sociedade sobre o combate ao abuso e exploração sexual de menores. Infelizmente, as agressões desta natureza têm acontecido mais no seio familiar e das pessoas mais próximas das famílias. Esta campanha também, por outro lado, é uma grande ferramenta para fechar o cerco aos agressores e trazer um alento, um horizonte de esperança às vítimas. As vítimas não podem estar só, não vão conseguir fazer combate. Daí a importância desse juntamento, e a Câmara Municipal, desde a primeira hora, tem abraçado o projeto, tem programas específicos para dar combate a este flagelo. O lançamento da campanha no SAL teve lugar no Liceu Olavo Muniz, perante uma plateia de alunos, crianças e adolescentes e também a presença dos representantes das autoridades parceiras da campanha. E a Associação Escola de Futebol da Chada Grande Trás enfrenta desafios para participar no torneio internacional de Barcelos em Portugal, depois da recusa do Centro Comum de Vistos em conceder os vistos para os jogadores. A associação afirma que irá entregar ainda hoje o pedido de reavaliação dos processos. O presidente da Escola de Futebol da Chada Grande Trás, Edmilson Garcia, salienta que esta recusa de visto é ilegal e que os argumentos apresentados pelo Centro Comum de Vistos não têm fundamento. Sim, não faz sentido para nós, porque para já achamos que é ilegal. Nós, dos 17 possíveis argumentos que o Centro Comum de Visto tem para recusar um visto, todos estão em conformidade, exceto o 13º, que diz que subsistem dúvidas sobre se as crianças iriam voltar depois do torneio, o que não faz sentido. Pelo histórico da EFAT, nós já participamos num torneio internacional em 2019 com um escalão até maior, sub-13. Por os encarregados de educação dos jogadores, a notícia da recusa dos vistos representa um desafio emocional significativo para os filhos. Conceição Borges, na qualidade de representante dos encarregados de educação, sublinha que a recusa do Centro Comum de Vistos é uma afronta à responsabilidade dos pais e exige respeito. Já tem meses que prepara, que sonha. Gosto de lutar corta é sonho, sem justificação. É um sentimento de tristeza. E depois nunca te entende, como é. Não tem estado da signo, da OB, tem um monte de escolas que têm estado concedido visto para esse torneio. E é fato, que é a primeira vez. É fato que participa com escalão maior. Que tem motivo para suspeita, como que tive nenhum membro de comitiva que fica lá, que tive nenhum atleta que fica lá. E depois não se está próprio, mas Centro Comum de Visto se está chamando nossos pais de irresponsável. Como é, tudo pais está ali residente na Cabo Verde. Edmilson Garcia explica que caso a situação permanecer e não houver nenhuma reação com um novo pedido de reavaliação, pondera recorrer a outras medidas. Nós estamos a acreditar que vamos conseguir dar a volta por cima, ou seja, vamos ter uma resposta positiva, porque
para nós, como eu já disse, não faz o menor sentido. Mas caso não aconteça, vamos ver qual que vai ser os próximos passos, porque não faz nenhum sentido, mais uma vez. E nós não só estou a falar da questão financeira, mas estou a falar da questão emocional das crianças terem que passar por isso. Já é um mal o que nós estamos a passar neste momento. Seria um mal maior ainda se não tivermos a resposta que tanto queremos. A Escola de Futebol de Axé de Grande Trás fez a entrega de 15 pedidos de vistos e todos foram recusados por alegadas dúvidas sobre o regresso dos atletas. O torneio começa do próximo dia 12 e termina no dia 22 do corrente mês. O trabalho anterior é da jornalista estagiária Ani Lopes. Abrimos a nossa página internacional com a informação de que os líderes do G7 endossam totalmente e apoiam o acordo abrangente de cessar-fogo e libertação dos reféns para a guerra de Gaza, delineado pelo presidente norte-americano Joe Biden, e pedem que o Hamas o aceite, informou o comunicado divulgado ontem. O acordo levaria a um cessar-fogo imediato em Gaza, à libertação de todos os reféns, a um aumento significativo e sustentado de assistência humanitária para distribuição em toda a faixa de Gaza e a um fim duradouro da crise, com os interesses da segurança de Israel e a segurança dos civis de Gaza garantidos, disse o comunicado do G7. O grupo atualmente tem a Itália na presidência rotativa para este ano, reafirmou o apoio a um caminho confiável para a paz que leva a uma solução de 2 Estados. Joe Biden, presidente norte-americano, apresentou que descreveu como a proposta israelita de cessar-fogo em 3 fases na passada semana, obtendo uma reação inicial positiva do Hamas. Um assessor do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu confirmou ontem que Israel havia aceito o esboço de acordo com para encerrar a guerra de Gaza, embora tenha descrito como falho e necessitado de muito mais trabalho. Contudo, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu poderá em breve ser forçado a escolher entre aceitar um acordo de cessar-fogo com Hamas ou manter o seu governo no poder. Mas ao se deparar com esta escolha, Netanyahu também procura uma forma de evitar completamente. Durante meses, Netanyahu equilibrou cautelosamente estes 2 imperativos concorrentes, recusando-se até mesmo a contemplar um cessar-fogo permanente, ao mesmo tempo que culpava as exigências delirantes do Hamas pelo colapso das rodadas de negociações anteriores. Mas depois de o presidente norte-americano ter delineado publicamente a mais recente proposta de cessar-fogo, e na passada sexta-feira, uma proposta que poderia levar a uma trégua permanente, e que o Hamas pode ter preparado para aceitar, Netanyahu está agora sem tempo. Enquanto Israel aguarda a resposta do Hamas à última proposta, o Ministro da Segurança Nacional e outros membros da extrema-direita da coligação do governo de Israel já ameaçam fugir do governo e causar o seu colapso se o primeiro-ministro prosseguir. Netanyahu disse ontem no Comitê de Relações Exteriores de Segurança do Parlamento israelita que a alegação de que concordam com um cessar-fogo sem que as suas condições fossem cumpridas não é verdadeira. Já temos 13 horas mais 37 minutos e meio, praticamente no final deste jornal. Apenas para informar o amigo ouvinte, caso esteja à espera de alguém que partiu do aeroporto Cesária Évora em São Vicente, indo em direção a Lisboa no aparelho da TAP, saiba então que o aparelho deverá aterrar na capital portuguesa às 6 horas e 16 minutos. Da Boa Vista partiu uma outra aeronave também da TAP, com aterragem prevista às 6 horas e 18 minutos do aeroporto de Lisboa. Da Ilha do Sal partiu há instantes o aparelho da TUI, vai para Amsterdão, chegada prevista às 9 horas e 58 minutos, horário naturalmente da Holanda, e da Boa Vista seguiu um outro aparelho também da TUI que vai para Londres, com chegada prevista às 8 horas e 44 minutos. Ainda em relação ao aeroporto internacional Amílcar Cabral, em instantes partiu também uma outra aeronave, é da Luxair, vai para Luxemburgo, com chegada prevista às 10 horas e 3 minutos. Do Sal partiu em direção a São Vicente, o aparelho da TACV, com chegada prevista às 2 horas e 4 minutos. Pela via marítima, neste momento temos um fraco movimento. O Dom Tututa encontra-se aqui na praia, onde também está o Crioula. Na Boa Vista, o Praia da Guarda encontra-se no Porto de Salrei, são os principais ferros que temos neste momento, e o Interilha está no Porto da Palmeira, na Ilha do Sal. Por falar em Porto, falamos agora dos movimentos das marés, bem como o que nos dizem as tabelas lunares em relação aos melhores momentos para pesca, para além de outras informações. Para esta terça-feira, 4 de junho, o sol despontou às 6 horas 3 minutos e 18 segundos e o pôr do sol será às 19 horas
1 minuto e 37 segundos. A Lua encontra-se na fase minguante. Depois de Abadia teremos Lua Nova. Saiu pelo leste às 4 horas e 3 minutos e vai se pôr pelo oeste às 17 horas e 15 minutos. A primeira baixa mar do dia aconteceu às 10 horas e 42 minutos e a seguinte será às 23 horas e 3 minutos. E a primeira praia-bar aconteceu às 4 e 38 e a seguinte será às 16 horas e 53 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um bom dia para a pesca, sendo o melhor momento das 22 horas e 4 minutos até às 0 horas e 4 minutos. Para amanhã, quarta-feira, a primeira baixa-mar será às 11 horas e 33 minutos e a seguinte às 23 e 45. A primeira praia-mar do dia de amanhã será às 5 horas e 25 minutos e a seguinte às 17 e 42. Em relação à pesca, amanhã, quarta-feira, poderá ser um excelente dia, sendo os melhores momentos das 10 horas e 35 minutos até às 12 e 35, ou então das 23 horas e 2 minutos até a 1 hora e 2 minutos, Mira. 13 horas e 40 minutos. Vamos neste ponto à reposição dos títulos. Dissemos que o presidente do PICV demonstrou estar solidário com o presidente da Câmara da Praia, Rui Semedo, que foi visitar o presidente da Câmara da Praia, pede que todos os casos denunciados sejam investigados. A piscina oceânica de São Vicente vai ser reinstalada na zona da Batiota, garante Ministro do Mar. O psiquiatra Manuel Faustino recomenda mais cautela na análise das estatísticas sobre o suicídio e pede mais atenção aos casos de automutilação. Encarregados de educação dos atletas da Escola de Futebol da Chada Grande Trás, cujos vistos foram recusados pelo Centro Comum de Vistos, consideram a recusa uma afronta e pedem respeito. Líderes do G7 apoiam a proposta do presidente norte-americano para um cessar-fogo em Gaza. O primeiro-ministro israelita poderá ter de escolher entre paz ou então manutenção do seu governo no poder. Anatólio Lima na edição e apresentação deste jornal, na técnica Adão Brito, no apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Às 14 teremos os títulos com a Joana Lopes. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.